vai entrar um pouquinho no detalhe das pirâmides. Por quê? A necessidade de percorrer os tipos de pirâmides que nós temos no planeta, porque nós temos uma visão meio que muito curta, digamos assim, das pirâmides do nosso planeta, né? No Egito, por exemplo, que nós visitamos aqui, eu coloquei só algumas aqui lá no Egito, tá? Que são o quê? Elas são pirâmides. No Egito mesmo, nós temos mais ou menos, naquela região lá que pega uma parte do Sudão, 90 pirâmides. E todas mais ou menos 90 pirâmides. Aí você tem, temos o quê? Nós temos aí 90 pirâmides espalhados aí, só que eu falo assim, no Egito e pegando uma parte do Sudão, tá? Então, o que a gente conhece? A de Kelps, que é a mais famosa, Miquerinos, né? E a de Kefren, aquelas três que estão alinhadas com o cinturão de Órion. A de Kelps a gente entra com mais frequência, né? Graças ao trabalho. A de Kefren a gente já entrou, ela vibra mais um feminino, por incrível que pareça. Ela é uma energia diferente. Mas a de Kefren, ela tem essa coisa mais de um resgate mesmo. Eu acho que todas são mais desse lado, sabe? De fazer elas conseguem provocar na gente, às vezes, uma regressão meio espontânea. Nós visitamos a de Dashura, tem aquela que eu chamo que é oroidal, assim, que essa de Dashur que está aqui. Eu tenho uma coisinha que já me falaram uma vez. Está vendo agora aqui? Que eu estou apontando com a setinha? Né? Então, essa pirâmide aqui, você vê que ela é mais feminina. Ela tem o quê? Ela tem uma... foi erro de projeto. Arqueologia. Meu, errar isso aí, pelo amor de Deus, hein? Né? Que erro. O cara foi arrastado pelo deserto por um camelo, né? De penitência, depois de fazer uma pirâmide dessa aqui. Então, não é por aí, gente. Tá? Não tem pirâmide errada, não. Uma coisa que eu gosto de falar muito referente às pirâmides é que vocês estão vendo que todas elas não têm essa cobertura que essa que eu estou apontando para vocês têm. Vocês perceberam aqui? Né? E a de Kefren, está vendo a pontinha dela? Isso aqui é só uma pontinha de argamassa que sobrou do revestimento original. Nós tivemos a possibilidade de fazer uma medição, né? E a gente descobriu onde foi parar grande parte, por exemplo, da cobertura de alabastro de pirâmide de Kelps. Ela está quase, uma boa parte dela, da cobertura, desse revestimento que nós tínhamos aqui, na mesquita do Saladino, no piso e em algumas partes da mesquita. Então, o que aconteceu? O pessoal arrancou, né? Essa parte reflexiva, essa parte que dava beleza, que fechava os padrões geométricos das pirâmides e colocou para construções dentro do próprio Cairo, né? Palácios, mesquitas. A maioria das mesquitas tiveram esse material retirado, né? Aí a gente pensa, eles pegaram porque é bonito. Não só isso. A geometria sagrada, como eu já falei para vocês anteriormente, tudo que é voltado dentro da religiosidade, do espiritismo, do misticismo, toda essa conexão antiga, essas escolas sabiam muito bem. Então, o que acontecia? Se vocês vão para o Peru, se vocês vão para o México, se vocês vão para a Espanha, vocês vão para o Egito, o que vocês vão perceber? Que algumas mesquitas, que alguns templos, que algumas igrejas, que algumas catedrais foram construídas exatamente em cima de templos pagãos. Para subjugar a religião? Também. Mas por quê? Para utilizar o alinhamento cósmico, para utilizar o alinhamento energético, entendeu? É para reaproveitar algo que já estava lá em termos de energia. Para quem conhece, ou já estudou um pouco do México, essas coisas, né? O próprio Peru, vocês percebem que os templos, digamos assim, vamos dizer, foram subjugados por catedrais. Né? Se a gente pegar a catedral lá da Praça das Armas no México, alguém já teve a possibilidade de viajar, ou de estudar, ou de ver, ou de ler alguma coisa?
Não a nova, tá? Não a Basílica Nova, a Basílica Antiga, tá? Vocês podem entrar em qualquer documentário, estado da Basílica Antiga, próximo à Praça das Armas, alguma coisa, procura no Google. Ela está afundando, ela está caindo, está entortando, já não permitem mais a visita turística, porque está toda cheia de, de aqueles andaimes para sustentar, tá? Por quê? A Igreja Católica sabia muito bem aonde colocar esses templos, né? Construir os templos, que a Igreja Católica também tem conhecimento da geometria sagrada, e aproveitou esses locais sagrados, que é um solo sagrado, conexões e todos os alinhamentos precisos, para colocar o quê? Basílicas. Entendeu? Para reaproveitar essa energia. Só que o conflito de interesses espirituais gera o quê? Como se fosse uma rejeição de um órgão. Então pode passar 100, 200, 300 anos que essas igrejas elas começam a deteriorar. Porque elas sucumbiram diante de uma energia que originalmente vinha de uma outra escola. E o objetivo era outro. Tá? Algumas linhas religiosas pegaram esses objetivos aí mais afins para manipulação, né, gente? Não foi para despertar da consciência, pelo contrário, para levar para longe, para o outro lado. Mas não é só coisa de igreja católica, de igreja evangélica, não, viu? As pessoas dentro de algumas linhas aí modernas aí costumam levar os seus iniciados e sacerdotes para o lado oposto, tá? Ah, porque a iluminação está na luz. Mas hoje não vamos falar de iluminação, vamos falar de pirâmide, que é iluminação também, pirâmides, pirados. Bom, então, o que acontece? Vamos focar aqui nesse que eu estava falando do revestimento, né, gente? Você vê que não tem nada. Porque o alabastro foi retirado, né? A própria pirâmide agora de Saqqara, ela tinha o quê? A pirâmide de Saqqara ela é feita de sedimentos. Ah, Wellington, então foi feito primeiro uma pirâmide, depois foi feito outra, lá, o de Djoser, Imhotep, que era o arquiteto, aquela coisa toda. Imhotep é uma figura Hermes Trismegisto, ele é um cara atemporal, ele surgiu em várias fases da humanidade, desde a época da Atlântida, quando ele chegou, né, na colônia egípcia, por exemplo, ele já trouxe conhecimentos, ele veio como Tote, né? Então ele é a mesma pessoa, a mesma entidade. Depois ele teve aí como Imhotep, como médico, arquiteto, tal, mas era outro um discípulo, um sacerdote altamente iniciado, né, na Atlântida antiga. Aí depois ele vai aparecer na Grécia e Roma como Asclépio. Não sei se vocês já ouviram falar de Asclépio, tá? Então ele vai aparecer lá de novo. Então é assim, são as figuras que ficam perambulando no tempo e espaço e dando um apoio para a humanidade, trazendo essa parte da ciência, tal.